Ô, Davi. Diga lá! Hoje tem, Davi. Anote, Santiago. Tempo e placar. Vereador que tentou desmentir o satélite se entrega nos braços de Raquel Lira. É bomba. Tá vendo aí, Elaine Dias? Tá vendo aí, seu André Santiago? Eu falava há um tempo aí, não sei se há um mês, fui questionado, dizendo que não era, que era oposição, quando eu dizia que na Câmara só tem 2 opositores. Poderemos ter um terceiro, que é a Perpétua. Agora com o rompimento com Raquel Lira. Oficial, né? E esse rompimento vinha se desenhando, a gente vinha colocando e tal, mas sempre Perpétua não dando, digamos, sustentabilidade naquilo que era possível ocorrer como ocorreu, que era o rompimento. Terminou sendo. Então agora existe uma expectativa dela fazer parte de uma oposição. Mas na Câmara, como eu disse antes, inclusive fui questionado pelo vereador, o Anderson Cardoso, de que não, eu sou oposição, tem feito várias críticas, e eu dizia, Davi. assim como eu digo que o meu termômetro serão as ruas, tá? Para analisar a questão de presidente da República, eu dizia lá que o meu termômetro seria a tribuna. Para você ser, digamos, oposição, você vai ter que dizer na tribuna. E não nos bastidores uma coisa, lá outra. Aí fica questionado. Porque não, eu sou independente, que nada. Que nada, tá aí, a prova do satélite. Tá aí. Foi pros... Agora, isso é anormal? Não vejo nenhuma normalidade. Certamente ele deve ter seus ganhos, e eu não vou discutir isso, né? Mas é bom dizer, por exemplo, do projeto 9.049, ele votou contra. Votou contra. Enquanto, por exemplo, a Perpétua Dantas sai do governo dizendo que não tem diálogo, não tem diálogo. Estou saindo porque não existe diálogo. Ninguém escuta ninguém. Eu estou com os projetos bons para a sociedade, mas ninguém quer escutar porque ninguém está em oportunidade. Enquanto ela sai dizendo isso, o Anderson disse que tem diálogo. E aí? O diálogo que não tem é porque não tinha interesse a prefeita da Perpétua? O que foi que Perpétua fez para a prefeita tomar essa posição, se for o caso? Não estava votando dos interesses, com discursos, digamos assim, ásperos em relação ao governo, ou com sugestões ou contra-sugestões, não sei. Não é? Então, aí a diferença é essa. Agora, o que é que eu posso entender com isso? O Anderson fez algumas declarações, inclusive gravações numa cidade aqui próxima, que é Santa Cruz do Capibaribe, sobre a casa de passagem, mostrando a beleza que é pela causa que ele defende animal. Então, certamente, ele não vai ter dificuldade nenhuma. E outra coisa, um detalhe interessante. Você tem o Fagner Fernandes, que esse é a oposição, com o Cardoso só, podendo ser Perpétua. Eu insisto em dizer, na tese que a gente levanta e provei por A mais B. Então, só tem 2. O resto, tudo é a situação, ou morde e assopra. Cobra de 2 cabeças. Esse aqui é o detalhe. Então, vamos lá. Casa de passagem. Ele não vai ter dificuldade nenhuma de implantar em Caruaru. Ele acha que isso aí foi uma coisa maravilhosa para a causa animal. Os problemas da causa animal não acontecerão mais, não terão mais problemas. Certamente. Ele indo para os braços da prefeita como foi, fazendo parte do lado da base do governo, ele não vai ter problema nenhum. Com certeza não vai ter. Entendeu? Porque, na verdade, 18 pessoas votaram a favor da venda, da questão do imóvel, enquanto o próprio Anderson votou contra. Mas o humano correu, desapareceu, sumiu, né, não apareceu na votação, e 18 pessoas votaram a favor. Então, ele está no contra. Agora vai passar a ter uma condição de favorabilidade à prefeita. Não é? Ninguém sabe se esse imóvel... Inclusive, ele fez uma observação até pertinente do ponto de vista como é que você, de repente, sai de uma coisa sua para pagar aluguel. Mas agora ele tem que mudar o discurso. Ou vai manter o discurso na prefeita? Não vai. E aí é aquela história feita o Bolsonaro. Ou vem para a linha, ou está fora do governo. Então, se ele está entrando agora, vai ter que fazer tudo o que Raquel quer.
Agora, uma coisa interessante nesse processo todo, é preciso prestar atenção num detalhe, que talvez o Anderson seja, na verdade, beneficiado e muito no sentido da causa animal. Porque a Raquel Lira não tem nenhum interesse no Fagner Fernandes. Né? Não tem. Porque o Fagner Fernandes bota, quando tem oportunidade, furando na prefeita, inclusive exigindo e presidindo providências em relação a uma série de coisas. Então, não gosta dele. É também da causa animal, do uau-uau e do miau. Entendeu? Então, aquela história. Tem o Fagner Fernandes, que é defensor dessa causa animal, contra o governo. E tem o Anderson, que é defensor da causa animal, a favor do governo. Então, vamos prestar atenção e vamos observar, até lá, tá entendendo? O que é que ele vai ter de benefício, porque benefício, poucos, mas ele já tinha dentro do governo. Ele já tinha, eu disse aqui, ele já tinha. Agora, certamente, esses benefícios vão aumentar. Eu não sei se, para o ponto de vista pessoal, daquela história, eu preciso regimentar, eu preciso acomodar os amigos, né? As pessoas amigas, mas tem a causa específica do ponto de vista de lutar pela causa, pela melhoria da causa animal. Então, eu vou prestar bastante atenção no que vai prosperar em relação à causa animal. Só que, nesse aspecto, se por acaso, e não pode ser diferente, ele vai ter seus privilégios, o Fagner Fernandes vai estar, digamos assim, abaixo dessa condição, porque não vai ter nenhuma estrutura de reivindicação de nada. Porque tudo vai ser justamente para crédito na conta do Anderson Correia. Então, essa briga, de qualquer maneira, foi boa no aspecto da causa animal especificamente. E vai se ganhar alguém que se dizia, entre aspas, e que o satélite questionou e acertou, e agora é governo. Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Nós vamos acompanhar de perto essa história. Eu só diria, mais uma vez, isso é mais um exemplo. Mais um exemplo. Não duvide do satélite. Eu só digo o fato quando ele é real. Ele acontece. Eu só divulgo quando tem uma prova. Sem ter prova, eu não divulgo. Eu tenho várias denúncias. Estou esperando as provas. Sem elas, eu não tenho interesse. Diferentemente de muitos que falam aí, sem ter porra nenhuma. É diferente. Aqui é diferente, é responsabilidade. Eu não faço nada que possa prejudicar ou alguém, quem quer que seja, porque aqui é responsabilidade. Esse é que é o detalhe, eu não faço. Então, vamos esperar e vou acompanhar de perto esse caso, mas, mais uma vez eu digo, nunca duvide de quem é sério. Nunca duvide de quem coloca a responsabilidade naquele que tem. Nunca duvide daquele que diz o seguinte, desafia. E nunca apareceu ninguém para dizer diferente com prova. Porque pode aparecer por trás. Por trás, amigo. É covardia. E tem muitos covardes por aí. Eu não estou ligando para isso. Agora, com prova, eu duvido, desafio alguém que possa dizer diferente. Por isso que quando a gente fala, a gente tem convicção daquilo que fala. Não é? Tá bom? Que sirva de lição para os pouquíssimos ainda. Que acreditam e que acham que a gente não faz um trabalho sério, um jornalismo correto, como tem que ser. É isso aí. Tem mensagens aqui no WhatsApp. O Marcos do João Mota diz, boa tarde, Elaine. Santiago pergunta a Davi, aquela multidão estava sendo bancada pelos ricos que estão nadando em dinheiro, diferente dos pobres que estão cheios de dívidas? Se tiver poucas pessoas no movimento vindouro, ainda não quer dizer nada, diz o Marcos do João Mota. Marcos, eu discordo de você. Eu não sei se ricos e pobres bancaram. Para mim, pouco interessa. Da mesma maneira como o Lula já é pobre no seu raciocínio, e quantas pessoas no passado não tiveram envolvidas em movimentos fantásticos e bons que fizeram? Eu não posso esquecer as grandes movimentações que a esquerda ou o PT fizeram no passado, né? E eles enricados lá para cá para desistir, isso aí, naturalmente, eu discordo de você. Pouco me interessa se rico, pobre, se com mortadela, se com pão, se com queijo, com dinheiro, com camisa. Para mim, não me interessa. Interessa que o movimento foi para a rua. Aí, e certamente, entre comparar, como você quer dizer, não, porque os ricos bancaram, e o Lula não fez, o PT, a esquerda não fizeram no passado, sendo pobres, e por que agora desapareceram, sumiram? Eu quero é gente na rua para comparar com o povo Bolsonaro, para dar a minha opinião depois sobre aquela questão presidencial. Insisto em dizer, tá bom, campeão? Vamos embora. Aqui no Facebook, José Alexandre Rodrigues Pimentel, desejando boa tarde, direto de Bom Jardim.
Pernambuco. Orlando Queiroz desejando boa tarde, Elaine, André, Davi, que Deus abençoe todo mundo. Alda Rejane, boa tarde a todos da equipe da rádio. O Sivonaldo de Taquara: não entendo, Davi, como o povo brasileiro não consegue entender essa situação e que estamos passando e fica alimentando esperança em reeleger esse presidente Bolsonaro. O desemprego tomando conta do Brasil e querem mais 4 anos. Bom, querer, todo mundo quer. Se eu estivesse lá, queria renovar meu mandato. Resta saber se, por exemplo, essa colocação que você faz, que o povo morrendo de fome está, então se o povo tem essa consciência, vota contra. Não é? Não vai ter Lula, não vai ter outro candidato aí. Quem decide é o povo. Então, o que você coloca, eu não vou dizer que você está errado. Eu vou respeitar o seu posicionamento. Não é? Então, se essa realidade que você retrata aí acontece, vai pegar. Vai dar febre. E essa febre tira Bolsonaro. Só quem tira Bolsonaro lá, né? Porque o pessoal gosta muito de fazer comparativo com Deus, com Jesus. Eu não costumo colocar Jesus e Deus nisso, não é? Mas o pessoal geralmente faz, só quem tira é Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso, e verdadeiramente é. Deus é o Supremo, Todo-Poderoso, mata todo mundo num piscar de olhos. Eu nunca costumo colocar isso aí, porque se eu fosse pensar assim também, as loucuras que tem, as barbaridades que a gente tem no mundo, também Deus era possível resolver todas. E cada um tem o livre-arbítrio de fazer aquilo que quer. Então, isso é uma questão, digamos, religiosa, difícil, complicada. A gente apenas definir uma mera e pequena opinião. Então, se o povo está insatisfeito, o Sivonal, dá exemplo de você, tira Bolsonaro agora na eleição, qual é o problema? Bota quem achar que ele é como botar. Esse é que é o detalhe. Tem mensagem aqui do José Antônio que diz: boa tarde, André e Elaine. Davi é bolsonarista, ou seja, ele é contra a justiça social. Você, quem é a pessoa? José Antônio. José Antônio, eu respeito, você tem para dizer. Agora, eu já dei demonstrações 1000, que não sou o que você está dizendo. Mas você não é obrigado a aceitar a minha justificativa. Agora, eu quero que você me dê uma, para que eu possa entender que você está certo. Porque da boca para fora, meu irmão, é bom demais. Davi. É papa de sagu. Da boca para fora. Eu dizer que fulano é isso, fulano é aquilo, porque o meu sentimento está sendo ferido, é bom demais. Agora, prove. Você não prova. Porque comenta a favor de Bolsonaro. E quantas vezes eu comento a favor de Lula? Veja a minha linha de pensamento. Se você tiver um pouquinho de sensibilidade, não vou botar muito não, um pouquinho de sensibilidade, você teria por obrigação de dizer: Davi é um cara correto. Ele fala de Bolsonaro, fala de Lula, fala de Ciro Gomes, tanto elogiando quanto criticando. Entendeu? Agora, não confunda o voto com o posicionamento. Eu sou um cidadão exemplo de você. Eu posso votar em quem eu quiser. Se eu vou errar ou não, é problema meu. Agora, aqui neste microfone, eu tenho uma responsabilidade de dizer o fato. Se o fato for verdadeiro, eu estou com ele. Eu já disse a verdade acima de tudo. O meu compromisso é com a verdade. Mesmo as pessoas, ou muitas delas, não merecendo isso. Mas o meu compromisso é com a verdade, é perfil. Eu não vou absolutamente abrir mão disso. Agora, respeito, naturalmente, o que você pensa, com toda certeza. O Sérgio Nepomuceno está dizendo: acho que Davi não faz feira nem tem carro para dar valor a um presidente desse. Não, pelo contrário, eu tenho carro, né, e faço feira. E eu vou dar uma demonstração, mais uma pessoa, porque as pessoas confundem. Essas pessoas que fazem crítica, elas estão decididas. Essas, o céu é preto. Não adianta você colocar, nem fazer discussão, porque você não vai convencê-las. E a diferença de Davi para muitos é que eu entendo as pessoas e respeito o posicionamento delas. Quer que eu dê um exemplo? Quantas vezes eu cheguei a criticar e você me obriga e me ajuda a dizer de novo uma política que eu estou defendendo que o governo faça em relação aos preços, aos alimentos, ao combustível, ao desemprego, que eu tenho dito aqui a política que tem que ser feita. Então eu estou criticando o governo do Bolsonaro. Está vendo aí? Mas você não vê esse lado. Você vê o lado romântico da torcida. E eu não torço por ninguém. Nesse sentido, eu não sou romântico. O meu romantismo é só com mulher. Aí eu sou romântico. Mas essas questões, o romantismo está fora. Fique sabendo disso. Tem mensagem aqui, o Armando Tenório diz: boa tarde a todos da Rádio Cultura, parabenizar pelo grande trabalho que vocês fazem.
Quem fechou tudo foi prefeito, governador, não foi o presidente. Ninguém pode comprar um presidente que não tem nada a ver com o desemprego. Pergunte a Davi quem foi que fechou tudo, botou tudo para casa e fazendo o resto da população aqui. Não entendi o que você quis dizer aqui direito, viu, Armando? Não, ele quis dizer o seguinte... E ele está em São Joaquim do Monte, ele disse. Ele quis dizer o seguinte, pelo que eu entendi, que aquela questão velha já que a gente volta... Não, eu falei aqui de uma frase, de uma última frase aqui, eu não consegui entender o que ele escreveu. Só isso. Veja bem, o que eu mais ou menos entendi é que ele volta àquela história que diz o seguinte, os governadores foram os culpados, né? Aquela história do fica em casa, que Bolsonaro defende, diferente dos governadores que naturalmente fizeram, é certo ou não, cientificamente ou não vou discutir a questão, mas os bolsonaristas, ou seja, o Bolsonaro, o presidente da República, queria diferente a participação dos governadores. Então ele se refere a isso. Tem um assunto velho, antigo, que a gente vai para lá, vem para cá, volta, e nós estamos avançando nisso aí. É da mesma coisa como se cola. Oh, o Bolsonaro matou todo mundo, 500 mil pessoas morrendo. E quem matou de Londres? Quem matou da Chile? Quem matou dos Estados Unidos? Quem matou de onde foi? Do mundo inteiro, dos 100 e tantos países que tem no mundo. Quem foi que matou? Eu não vou discutir isso aí. Para mim isso aí é pequeno demais, eu não vou discutir. Estou preocupado com outras coisas. Júnior do Pastel, para ganhar a política, tinha que ter bastante dinheiro. Agora, para ganhar política, basta dizer que é defensor dos animais. Que país nós estamos vivendo? Não temos político com projeto que olhe para a sociedade. É triste essa situação, que vai de mal a pior. Não que os animais que temos não merecem o nosso respeito. Olha, deixa eu dizer um negócio a você, Júnior, essa questão da causa animal. A causa animal, você está correto no que coloca, mas eu devo dizer a você que foi é uma realidade. Se você pegar todo o pessoal de todo o Brasil inteiro que defende a causa animal, você beneficiou. Se essa safra, se esse tempo vai durar muito tempo, eu não sei. Mas você tem a certeza disso, que essa causa animal não só foi Caruaru não, viu? No Brasil inteiro, pelo que eu tenho acompanhado, tem tomado conhecimento. No outro item que você fala, não se esqueça, eu nunca me engano mais. Se eu tinha um pouquinho de dúvida, eu não tenho. Infelizmente, retirando o percentual de pessoas que não pensam dessa maneira, que não vão entrar nesse contexto de análise, tem um percentual pequeno, é verdade, mas tem. Pessoas não são, não estou falando na totalidade, mas tenha certeza, Júnior, além dessa causa animal, que eu não sei que dura quanto tempo, mas que vingou, que funcionou, o dinheiro, money, grana, viu? Tenha certeza que quem tem e sabe utilizá-lo não perde a eleição. Ô Júnior, inclusive, Davi, eu acho que é importante a gente lembrar que a causa animal não é só moda. A causa animal, ela faz parte da saúde pública, inclusive, porque quando se tem cachorros e gatos proliferando, na verdade, né? Porque quando não se castra, por exemplo, um cachorro ou um gato, então vai ter muito animal solto na rua. Isso, de certa forma, também prejudica diretamente ao ser humano. Então, animais e seres humanos precisam viver em completa harmonia para que a sociedade evolua. Isso se chama evolução. A causa animal está diretamente ligada à saúde pública dos seres humanos. A gente tem que lembrar disso. Não é questão de modismo, não é questão de moda, mas a causa animal ela é muito importante. A questão do aquecimento global, o consumo de carne, enfim, tudo isso está interligado. Tudo isso é humano, é do planeta Terra, é de onde a gente vive. Precisa, claro, prestar atenção. Então, acho que é muito importante, é uma causa que a gente precisa refletir mais, porque é uma questão de evolução, animais e seres humanos convivendo em harmonia. Isso ajuda na saúde, na educação, em várias outras questões. Aqui Então, apenas complementar em relação ao que você coloca aí, que é uma verdade, dizer que eu sou a favor da causa animal, e lamento até profundamente. Eu perdi um cachorro bem recentemente, o meu amigo Max. Ele foi embora, né? De repente perdi, acho que pela idade e tal, mas tenho mais duas cachorras. Então eu sempre tive e criei cachorro, né? Então eu sou a favor da causa animal. Agora, é bom dizer o seguinte, que quando o Cícero, o Júnior do Pastel se refere, é que, na verdade, nunca houve no Brasil
e nos tempos para cá, eu acho que das duas últimas eleições para cá, nunca houve uma causa que pudesse transformar isso em vitória de política. E foi agora essa causa animal. Pois é, porque é algo muito importante, né? Eu não sei até quanto tempo porque é muito importante, né, Davi? A sociedade vai se modificando e as coisas vão evoluindo. Então, é uma causa muito importante. Inclusive, o médico veterinário, que é muito inteligente nessa área, o doutor Breno Tabosa, que inclusive fala sempre sobre essa questão da saúde pública e a causa animal. Ele disse que está ouvindo e disse assim: estou ouvindo e falar da causa animal, sociedade multiespécie, animais, ser humano e meio ambiente. Sim, animal é importante. Eu acho que, por que é importante? Primeiro porque eu gosto, não é? Tem animal que vale mais a sério do que um ser humano, depende. Depende do ser humano, é muito mais fundamental e importante ele do que o próprio ser humano. Depende muito de situações. Agora, o que eu estou querendo colocar é que essa atenção à causa animal, ela sempre tem que existir sempre. Mas eu estou falando da questão política. A questão animal, a preocupação da causa animal, a importância dela sempre houve. Mas nunca se transformou nessas duas últimas eleições em, digamos, pessoas vinculadas a essa causa que tiveram sucesso na política. E aí agora, aí por isso que eu coloco claramente, de novo, não sei até que ponto ou quanto tempo isso vai levar. Mas a preocupação com o animal sempre se teve no passado. Só que eu me refiro ao que Júnior falou, é justamente a questão política no momento. Defensores da causa animal tiveram sucesso no Brasil inteiro nessas duas últimas eleições. Enquanto a preocupação da causa animal, que vem de há muito tempo, eles concorreram às eleições naquele momento e não conseguiram sucesso. Essa aqui é a diferença do que eu estou colocando. Aqui o Gagiane Índio Funiô. Boa tarde a todos. Estamos aqui em João Pessoa. O governo federal vai criar uma lei contra o terrorismo. Sabe quem é contra? A esquerda, principalmente Renan Calheiros. Tem ciência? Bom, se tem ciência, no Brasil sempre tem ciência para alguma coisa. Agora, uma lei contra o terrorismo, eu acho que é interessante. Você criar, proteger sua nação, né? Eu acho que tem que existir, não sei de que maneira, de que forma está se colocando essa lei, eu não tenho conhecimento, mas é fundamental, é importante você defender o nosso país do terrorismo que anda solto por aí. O Milton Nascimento, ou melhor, o Milton Manuel, o Milton Nascimento, olha só. Um abraço para o amigo Milton. Diz: concordo plenamente com você, Elaine, mas a maioria dos defensores da causa animal sempre vota contra os humanos. E falo isso não apenas no ano local, mas no nacional, ele disse aqui o Milton. Sim, mas o que é que tem a ver eu concordando com você ou deixando de concordar em relação à causa animal? Eu particularmente não entendi o que é que Milton quer dizer, porque ninguém discordou da causa animal, da importância da causa animal. Ninguém disse isso aí. Eu disse isso há muito tempo, disse que sou defensor de animal, que crio animal, que gosto de animal. Ninguém discordou. Eu quero que o Milton Manuel me diga. Mas eu acho que ele não disse isso não, Davi. Se manifestou com a causa animal, Davi, não se deu bem na política. Deixa eu repetir aqui o que ele falou. Também. Por que antes não conseguiram? Deixa eu repetir o que ele falou, pode ser? Pode ser. Milton Manuel disse assim: concordo plenamente com você, Elaine, mas a maioria dos defensores da causa animal sempre vota contra os humanos. E falo isto não apenas no âmbito local, acho que ele quis dizer, mas no nacional, ele disse aqui. Eu acho que ele não discordou de você, não. Não, eu estou dizendo o seguinte, eu não estou dizendo que ele discordou, eu só estou colocando o que eu disse para o que ele coloca agora. Porque no instante que ele disse que ele concorda com você, dá a entender que eu discordei de você. Eu não discordei de você em nada. Não, mas eu acho que ele não quis dizer isso não, Davi. Ah, então tá bom, tudo bem. Eu Agora, acho que ele não quis dizer isso, não. Eu não discordei de você em coisa nenhuma. A única diferença que eu acrescentei foi justamente essa. É que essa dedicação da causa animal sempre houve. Mas pessoas vinculadas a ela nunca se elegeram. E agora, nessas duas últimas eleições, sim. Foi somente isso, e mais nada. Selar? Selar! Um abraço, Davi. Amanhã tem, né? Tem. Até amanhã. Tem. Então, até amanhã. Fagner Andrade e Dido Montenegro vão estar aqui com você. Muito bem. Com as então bombas. Vocês estão fora, é? Pois é, estaremos de folga, eu e André Santiago. Muito bem, vamos providenciar internamente alguma coisa. Vamos lá. Ok, um abraço, Tchau. Davi. Forte abraço, Davi.